Bom dia. Mais um sábado, mais um café acadêmico e hoje com um assunto bem específico, um assunto bem diferente. Hoje a gente vai falar com o Vitor Menezes, meu amigo já de algum tempo. E tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Unicamp, esperando ele entrar aqui para chamá-lo. Vamos falar a respeito de Harry Potter. Aqui. Seja bem-vinda, bem-vindo você que nos acompanha. E aí, rapaz? Ô Jefferson, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo certo. Que legal falar contigo. O prazer é Vitor, todo meu. enquanto aparecia aqui aquele tempinho, né, te chamando, te Aham, esperando, eu tava falando que a gente se conhece já há algum tempo, uns 5 anos mais ou menos, 6 sim, anos, sim. né, lá quando eu fui pro doutorado na Unicamp, você foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, né, que me recebeu lá e me recebeu tão bem, né? Você estava envolvido Uhum, lá com aqueles trabalhos lá do laboratório de arqueologia, e verdade. aí você se encarregou de me apresentar todo aquele cenário, toda aquela realidade da Aham, Unicamp, de Campinas, e aí foi muito bom, eu sou muito sim. grato a você por isso. E te agradeço por estar aqui hoje de manhã falando com a gente, Vitor. Eu, Obrigado, viu? eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Mas você falando da nossa época de laboratório e tal, parece uma outra vida, né? O Brasil era tão mais simples, a vida parecia que era Era melhor. tão diferente. E só faz Verdade. 5 anos, Só cara. faz Só só faz cinco 5 anos. anos. Verdade. Ô, Vitor, deixa eu te falar, cara. Uhum. Eu tenho só um aviso para dar pro pessoal aqui, que é o Aham. seguinte. O nosso site da editora está temporariamente fora do ar, a gente está fazendo uma manutenção nele, né? Sim. Deve voltar aí dentro de alguns dias e vai ficar bem melhor do que estava. E por isso que ele está fora do ar. Algumas pessoas têm me Uhum. perguntado. Então, quem tem interesse em adquirir os livros da editora, um deles, inclusive, é do seu orientador do mestrado, o André Verdade, Chevitarese. chefe Tarese. E há quem diga que o Jesus do André Chevitarese aqui, ó, É parece o um Harry bruxo. Potter, ó. Tá vendo? Porque Olha usa aqui, ó. varinha, né? Verdade. Famosa essa Então, imagem. então, esse livro, e tem um recente de um professor da PUC São Paulo, Princípios de Psicologia da Religião, Everton Maraldi. Então, quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, 99313 6343. A gente vai atender e vai mandar o livro na hora, tá bom? A Aline está colocando o livro aí, inclusive. Ah, legal. Vitor, eu tô com isso daqui, ó, por 2 razões, por 3 razões, né? É. 3 razões. A primeira é porque São Paulo tá um frio insuportável, né? Então, Tô sabendo. Eu tô só já passando sabe, calor né? aqui. Pois é, então. Você Aham. tá onde? Vamos lá. Eu tô no Você tá, Recife. Tô no tá no Recife. Recife. Opa. Aqui está os 30 graus de sempre. O segundo motivo é a cor, né? Você sabe, eu sou esmeraldino, sou palmeirense. Sim. Agora eu tenho uma terceira razão. Diz que o Harry Potter tem alguma coisa, né, com cachecol, tal, da Uhum. escola em que eles estudavam. Você vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. Aliás, você vai Sim, falar sim. muito pra gente sobre o Harry Potter. Mas antes, eu Sim. queria que você falasse um pouquinho de você. Aham. Fala pra gente sua trajetória de formação, sua experiência, seus estudos, seus interesses de pesquisa. E aí a gente Certo. já vai te conhecendo melhor. Eu te conheço, né? Mas Aham. quem não te conhece, esses seguidores da Sim. editora, porque logo logo a gente vai lançar um livro aí, né? A gente vai falar disso também. Exato. Bom, então vamos lá. Bom, como você já apresentou, eu sou o Vitor, né? Eu sou historiador de formação. Atualmente eu tenho 28 anos. Eu entrei na Unicamp em 2010, na graduação em História. Eu entrei com 17 anos lá na Unicamp. Fiz a minha graduação ali entre 2010, 2014 e 2015. Eu entrei no meu mestrado em História Cultural, que eu defendi em 2018. E desde 2018 eu faço agora o doutoramento na área de gerontologia. Bom, durante a graduação, dos 5 anos da minha graduação, eu fui estagiário no Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Eu trabalhava com o professor Pedro Paulo Funari, que foi seu orientador, que me orientou no meu trabalho de Na monografia, graduação. e com a Aline Vieira de Carvalho, que era a coordenadora do laboratório.
E durante a minha graduação, então, eu tive essa experiência no laboratório, cheguei a participar de algumas escavações na cidade de Pelotas, mas o meu foco no meu estágio era trabalhar com o que a gente chama de arqueologia pública, que em outras palavras é divulgar arqueologia para o público e espaços fora da academia. Então, esse meu interesse de trabalhar com o que a gente chama de educação não formal já vem desde a minha época de graduação. Naquela época eu trabalhava indo em escolas públicas e particulares de Campinas, dando palestras sobre arqueologia, algumas sobre antiguidade também, mas sobretudo sobre arqueologia. A partir do meu quarto ano eu comecei a desenvolver uma pesquisa de monografia, em que eu estudei a representação da chegada do Júlio César em Alexandria. Foi um estudo que eu fiz analisando a questão de orientalismo, de Ocidente versus Oriente, e como que isso passava para o cinema hollywoodiano, a partir do momento que o César era visto como representante do Ocidente, o Egito, a Cleópatra é um representante do Oriente. E aí também foi quando eu comecei meus trabalhos envolvendo história e cultura pop, né? Eu trabalhei naquele momento com o filme Cleópatra, de 63, e com o serial do Roma, da HBO, de 2005. Essa é a minha pesquisa de monografia, originou a minha pesquisa de mestrado. No mestrado eu estudei especificamente como que a masculinidade do Júlio César aparece no cinema e na televisão norte-americana, e aí o mestrado foi orientado pelo professor André Chevtarese. E foi uma pesquisa, então, que eu tinha esse diálogo entre história antiga e história contemporânea, mas, sobretudo, o foco era analisar as relações de gênero e masculinidades nesses filmes e séries feitos pelos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, todo o meu trabalho com as escolas, quanto da minha pesquisa, porque foram eles que me deram a base teórica para hoje trabalhar com Harry Potter a partir de uma perspectiva da história. Né? Às vezes alguém pode falar, nossa, mas você saiu lá da arqueologia, foi para a antiguidade, para o cinema, que você está em Harry Potter agora, o que tem a ver? Mas eu vejo, assim, muitas pessoas já me perguntaram isso, né? Principalmente historiadores. Eu ia perguntar isso, Exato. Você já está se adiantando, eu já estava formulando essa pergunta. Não, exatamente, porque um tema que, são duas questões que me motivam a fazer trabalhos acadêmicos, etc., desde a minha época da graduação. Um é trabalhar com esse público externo, eu adoro ser professor. Eu entrei na graduação em História querendo ser professor, me formei querendo ser professor, e eu tenho bastante interesse em pensar metodologias e estratégias de levar para as pessoas que estão fora da academia as discussões que a gente tem dentro da academia, né? Afinal, recebemos bolsa e etc. Eu acho que a gente tem um certo dever ético em divulgar nossos trabalhos, seja por meio de livros, por meio de palestras e etc. Então, esse interesse eu tenho desde a graduação. E outra coisa que eu gosto bastante é de tentar entender como que a cultura pop, no geral, seja ela cinema, televisão ou literatura, interpreta ou representa e discute a história, seja a história contemporânea ou seja a história moderna, medieval. E aí, para fazer minha pesquisa de mestrado, sobretudo, eu me apropriei de diversos teóricos que trabalham com conceitos de recepção, de uso do passado, de representações da história no cinema. E quando o curso surge, depois acho que eu vou falar como que surgiu o curso em 2017, e eu começo a trabalhar com Harry Potter, essas mesmas questões de representações e recepções eu trago para a narrativa de Harry Potter, de certa forma. Uhum. Muito bom, muito bom. Rapaz, você já falou já bastante coisa que estavam empreitadas. Mas olha só, fala um pouquinho, porque, por exemplo, eu vou ser bem franco com você, Vitor. Eu nunca li Harry Potter, né? Sim. Certamente por envolvimento com outros temas, né? E interesse por outras leituras e outras pesquisas. Mas eu nunca tive problema em reconhecer o mérito da obra literária, seja qual for ela, né? A gente sabe que a crítica ela costuma ter esse preconceito, né? Ah, esse livro presta, esse livro não presta, essa escrita presta, essa não presta e tal. Mas eu, pelo contrário, mesmo não sendo uma leitura do meu interesse, eu sempre procurei respeitar, e principalmente quando ela é bem recebida pelo público, e é o caso de Harry Potter, e sobretudo pelo público jovem. Então, já que você está conversando com o leigo, e pode ter certeza que tem muita gente leiga que está ou vai nos assistir depois, porque a gente disponibiliza essa conversa depois nas outras redes, além do Instagram, fala um pouquinho, para resumir, para a gente entrar na conversa de vez, o que é Harry Potter, o que é essa série, os volumes, eles são continuação do outro, são independentes, enfim, coisas que você julga interessante. Porque eu, por exemplo, para não dizer que eu nunca li
uma série, não sei se ela tem alguma semelhança ou aproximação, mas eu conheço as obras do C.S. Lewis, né? Eu participei, por exemplo, de uma equipe que se encarregou de editar e publicar livros do C.S. Lewis entre 2005 e 2007 no Brasil. E aí a gente, naquela onda das Crônicas de Nárnia, porque a gente queria vender os outros livros dele, né? Publicar e vender os outros livros dele, deu certo. Lançaram o filme, tudo, naquele primeiro do Leão e tal. A gente acabou lendo, né? Não era um livro que nós estávamos editando, mas a gente acabou lendo as Crônicas de Nárnia naquele volume único, né? Tenho esse daí. E no caso do Harry Potter, como que são essas histórias? O que é o Harry Potter? Fala pra gente. Perfeito, Jefferson. Bom, o Harry Potter, inicialmente, ele é uma série de 7 livros, 7 romances. Eu falo inicialmente porque o mundo de Harry Potter tem sido expandido pela própria autora nos últimos anos. Mas, inicialmente, então, são 7 livros, 7 volumes, que são continuações. Então, para ler o volume 3 é importante ter lido o volume 2, volume 1. Acho diferente das Crônicas de Nárnia, que dá pra pessoa ler o volume 5 sem ter conhecido as outras histórias, ela não vai ficar perdida. No caso de Harry Potter, é necessário você ler nessa ordem cronológica. Os livros foram escritos por uma autora britânica chamada Joanna Rowling, mas que é conhecida mundialmente como J.K. Rowling. Ela não pôde assinar o nome dela como Joanna Rowling porque o editor dela na época achava que ela não venderia o livro por ser um livro de fantasia e ela ser uma mulher escrevendo. E aí ela teve que criar o J.K. Rowling, então a gente já vê umas questões de gênero. Sem dúvida. Mas enfim, são 7 livros. Ela começou a escrever os romances em 1990 e publicou o primeiro livro, que é Harry Potter, a Pedra Filosofal, em 1997. Foram ali 6 anos de escrita e 12 recusas de editoras britânicas. Algumas recusaram porque o livro era muito grande para o público infantil, que eles consideravam grande naquela época. Né? Outros porque falava de bruxaria, enfim, foram 12 negativas. A 13ª editora decidiu publicar e essa editora foi muito feliz porque ela cresceu e se tornou milionária graças a Harry Potter. Então nós temos a primeira publicação em 97 no Reino Unido, em 98, que foi pela Bloomsbury, né, era uma editora pequena, que agora é uma das maiores do Reino Unido. Em 98, o mesmo livro foi publicado nos Estados Unidos pela Scholastic. Em 99, a Warner comprou os direitos autorais, e aí o livro começa a ser adaptado para filme, e aí estoura internacionalmente. Em 98, 99 e 2000 a gente tem a publicação dos volumes 2, 3 e 4 e até 2007 saem os últimos volumes, que é os 5, 6 e 7. Então foram 10 anos de publicação dos livros. Os filmes feitos pela Warner foram lançados entre 2001 e 2011 também, né, num leque ali de 10 anos. E após a publicação dos 7 livros, a Rowling, que é a autora, ela criou um site chamado Pottermore, onde ela continuou escrevendo alguns contos que complementam a história de Harry Potter. E atualmente ela está escrevendo uma série de 5 filmes, já foram lançados 2, ela que está fazendo o roteiro, chamado Animais Fantásticos, que é um spin-off de Harry Potter. Harry Potter se passa entre... É uma extensão, né? É uma extensão. Assim como o Tolkien fez com o Senhor dos Anéis, depois que ele termina a trilogia, ele expande o mundo com outros livros, a Rowling também tem feito isso atualmente. Então, Harry Potter se passa especificamente entre os anos 1991 e 97. Aí essa nova série dela, Animais Fantásticos, se passa entre 26 e 45. Então hoje a gente tem uma expansão desse mundo, mas eu trabalho especificamente com 7 volumes, né, que é essa série inicial e a que ficou mais conhecida. Resumidamente, a história de Harry Potter gira em torno de um menino, que no início ele tem 11 anos de idade. Cada livro equivale a um ano da vida de Harry, é um ano escolar e um ano mesmo, né, da vida dele, que ele vai crescendo. No início da história, ele é um garoto de 11 anos que mora com os tios e a vida dele ali no início é muito semelhante à forma como o Dickens representa a vida dos órfãos no século XIX, sabe? Ele é um órfão que mora com parentes que odeiam, que maltratam ele, etc. Até que um dia ele descobre que ele é um bruxo e que ele tem uma vaga reservada numa das escolas de magia mais famosas do mundo. No mundo de Harry Potter existem várias escolas de magia, inclusive existe uma aqui no Brasil que chama Castelo Bruxo. E ele vai para a escola do Reino Unido, que fica na Escócia, que é Hogwarts. E ele descobre também que ele é um bruxo famoso, porque quando ele tinha 1 ano de idade, um bruxo das trevas chamado Lord Voldemort tentou matá-lo, só que esse bruxo não conseguiu matá-lo por uma série de questões que a gente vai descobrindo ao longo da série, e o Harry é a única pessoa que sobreviveu a essa maldição da morte. E é assim que ele entra nesse mundo bruxo. Dá pra gente fazer um paralelo com toda a ideia de jornada do herói também, como que é esse início da série Harry Potter. Então todos os livros vão contar a vida desse garoto junto com seus amigos, né? Eu costumo dizer que o Harry é o herói da história
história, mas não é o único protagonista, a gente vai ter diversos outros protagonistas, entre eles os seus amigos Hermione, Rony, a gente vai ter a figura do sábio, do professor que é o Dumbledore, enfim, é bastante complexa a narrativa, são muitas sub-histórias, subtramas, enfim. Mas o grosso é a história, então, desse garoto que venceu a morte quando era criança e quando ele chega na sua adolescência ele vai ter que novamente lutar contra esse bruxo das trevas, que é o Lord Voldemort. Essa é a principal temática de Harry Potter, mas tem bastante outras coisas que a gente pode ir falando. Você disse que lá no mestrado, né, e isso, a participação do Chevitarese é importante, né, porque ele estuda muito, além de estudar Jesus nos documentos escritos e arqueológicos, ele estudou também as representações de Jesus no cinema. Sim. Ele tem livros, inclusive, sobre Jesus no cinema. Então tenho certeza que foi muito importante ele nesse processo da sua pesquisa lá no mestrado sobre os filmes sobre a antiguidade. E no caso do Harry Potter, depois que a série vira filme, ou a partir do momento que ela começa a virar filme, pelo que eu estou sentindo, claro, você gosta muito do filme, mas o seu interesse, a princípio, é na série escrita, Isso, na obra. Na obra. Existe muita adaptação, às vezes o filme exagera demais, foge demais, ou ele foi plenamente fiel ao livro? Como que ficou essa adaptação aí? Como que você avalia? Perfeito, Jefferson. Bom, os dois primeiros filmes, que são baseados nos dois primeiros livros, eles são bastante fiéis às temáticas que Harry Potter traz, né? Claro que a história vai ter que sofrer adaptações nessa mudança de mídia, mas temas que a gente vê, que são os temas que mais me interessam, que é questões históricas, políticas, raciais, de gênero, estão nos filmes. A partir do terceiro filme, Prisioneiro de Azkaban, muda-se o diretor da série, depois a gente vai ter uma série de diretores diferentes, e os livros começam a ficar maiores. O primeiro livro tem cerca de 200 páginas, o quinto livro, A Ordem da Fênix, tem 710 páginas. Então, os roteiristas começaram a ter uma dificuldade imensa de adaptar aqueles livros para o cinema. Então eles começam a fazer escolhas do que vai aparecer nos filmes ou não. E essas escolhas também são interessantes. Mas é o que acontece, eles começam a focar a partir de então, principalmente nessa história do bruxo, que vai lutar contra o bruxo das trevas, e os temas políticos, sociais, culturais que mais me interessam nessa obra literária, elas vão desaparecendo porque não tem mais espaço para colocá-lo nos filmes. Então não é que os filmes sejam ruins, os filmes são bons. Inclusive, são eles que materializam todo o mundo da Rowling no imaginário dos fãs, dos leitores e tal, e eles tiveram uma importância muito grande para a divulgação da série, né, em âmbito mundial. Mas, infelizmente, os filmes perdem muito. Eu costumo dizer para meus alunos que 25% do que está nos livros é o que aparece no filme, é só 25% do que está nos livros. Nossa, então, rapaz, você fala desse volume que tem 700 páginas, 710 páginas. Sim. Ontem eu estava conversando com as minhas alunas na pedagogia, na turma de pedagogia, elas já estão no 7º semestre, e a gente entrou muito nesse tema de leitura, né, do que você deve pedir para os alunos lerem e tal. Algumas delas têm interesse em avançar um pouco mais, lecionar para ensino fundamental 2, ensino médio, fazer uma segunda licenciatura. E é claro, a gente fez aquelas críticas que costuma se fazer, né, essas obras de literatura muito clássica, muito antiga, com português que não existe mais. E você, de repente, pega e vem com uma informação dessa, um livro, um volume com 700 páginas, e que é de uma série que conquistou definitivamente o público jovem, que a princípio a gente julga como não gostar de ler, como sendo um público que não gosta de ler. Imagina eu chegando com um livro de 700 páginas na sala de aula, ensino fundamental 2 ou ensino médio, vocês têm que ler isso aqui. Né? Então, qual que é a importância, Victor? Eu acho que aí a pergunta é essa: qual a importância do Harry Potter na formação de novos leitores, principalmente nessa faixa etária aí? Sim. E é interessante, Jefferson, que a série Harry Potter ela começa sendo escrita, pensada para crianças de 9 a 10 anos de idade. E conforme o Harry vai crescendo na narrativa, a linguagem dos livros e as páginas vão aumentando. Então a Rowling, ela pensou muito bem quando ela criou a história. Na verdade, ela criou toda a história dos 7 livros para depois começar a escrevê-los. E ela pensa que o leitor de Harry Potter vai crescer junto com ele. Então, crescer com ele.
vai crescer com ele. Então é interessante como a narrativa cresce. E aí o leitor que começou a ler ali Harry Potter com 10, 11 anos, com 200 páginas, e se apaixona, quando chega no quinto livro, ele não está muito preocupado que tem 700 páginas para ler, porque ele já está crescendo junto com a narrativa. Já está envolvido, né, com a história. Essa é uma questão interessante, que muitas pessoas perguntam, qual que é o segredo do sucesso de Harry Potter? E eu sempre falo, um dos segredos é a própria escrita da Rowling, que é uma escrita muito bem feita e planejada mesmo, para que as pessoas vão crescendo junto com não necessariamente crescendo em idade, mas crescendo mesmo em sabedoria, em experiência de leitura. Já se está comprovado por pesquisas científicas, principalmente por uma que foi feita levando em consideração crianças do Reino Unido e da Itália, de que crianças que começam a ler Harry Potter, elas tendem a ser menos preconceituosas durante a sua adolescência. Tem uma universidade britânica que fez uma pesquisa envolvendo alunos desses dois países, e eles comprovaram que crianças que liam Harry Potter tinham a tendência de serem menos homofóbicas e xenófobas do que crianças que não liam Harry Potter. Então tem uma outra questão educativa da série também. E é muito comum para todo mundo que você perguntar da minha geração, ali, uma pessoa que está hoje entre os seus 20 e 30 anos, que conheceram Harry Potter com seus 10, 11, dizerem que eu não gostava de ler, mas por Harry Potter eu comecei a gostar de ler. Então essa é uma experiência que quase todos os fãs sempre relatam, da ideia de que eu não gostava de ler literatura, ou eu só li HQ e Harry Potter foi o primeiro livro grande que eu li. Então hoje, assim, é mais do que comprovado de que Harry Potter criou uma série de leitores, que depois de Harry Potter, os leitores foram ler outras obras, e em algum momento chegou até a obras clássicas, até porque a gente vai ter uma série de referências a outras obras em Harry Potter que acaba chamando a atenção, de repente, para uma criança ler a Ilíada no futuro, ler a Odisseia, porque você vai ter ali referências à questão do herói, do herói, enfim. Então é bem interessante isso. Infelizmente, a academia é muito preconceituosa com literatura infanto-juvenil, ou como a gente chama hoje, literatura jovem adulto, né, que é no caso do Harry Potter, que pega ali o início da adolescência e cobre toda a adolescência dos leitores. E, ao mesmo tempo, ela ignora esse potencial que Harry Potter tem. Então, se você chega numa sala de aula com um livro do Tolstói de 700 páginas, provavelmente os alunos vão ter uma resistência muito grande a ler aquele livro. Talvez não necessariamente por conta das páginas, mas a linguagem ou a temática não vai agradar. E quando você chegar com Harry Potter, todo mundo já tem um certo conhecimento, o susto não vai ser tão grande. E a linguagem que Harry Potter foi escrita é uma linguagem bastante acessível. Ele não é menos denso do que é, por exemplo, o livro do Tolstói em questões de temáticas que ele trata. Mas a linguagem dele vai ser uma linguagem mais acessível. Então, ele serve muitas vezes como porta de entrada para a literatura. Claro. Eu costumo não colocar a literatura em escadinhas. É que muita gente fala, você começa a ler Harry Potter, depois você chegou em Tolstói, você não pode mais ler Harry Potter. Não, isso é bobeira. Nós podemos ler o que quisermos, quando quisermos. Uma prova são os meus cursos na Unicamp, que eu tenho pessoas de 70 anos lendo pela primeira ou pela 10ª vez Harry Potter. Mas o que é interessante, eu acho, para quem está pensando na pedagogia e tal, é pensar quais obras literárias que me ajudariam a trazer os meus alunos para o mundo da literatura. E Harry Potter está mais do que comprovado que é esse tipo de obra. É verdade. E eu acredito que, assim, é claro que os temas são interessantes, mas a gente tem milhares de histórias de bruxos, milhares de histórias de fantasia. Harry Potter não faz sucesso porque é uma obra de fantasia, mas tem ali um quê também da forma como a Rowling criou e construiu a história, que está totalmente ligada aos interesses mesmo dos adolescentes, dos jovens da nossa época, né? E você tocou em 2 pontos no início aí, aliás, você é uma máquina, né, Vitor? Você vai falando, cara, você começa... Cara, dá pra formular uma série de perguntas a partir das suas respostas. E assim, eu peguei 2 coisas no início aqui, outras que vieram depois, né? Por exemplo, eu quero que você fale mais à frente um pouquinho sobre os cursos e tudo, né? Mas, por exemplo, agora, você tocou aí questões históricas e questões sociais, e que inclusive contribui para que os jovens que leem Harry Potter se tornem não só novos leitores vorazes, interessados em outras obras, inclusive nas clássicas mais para frente, mas se tornem menos preconceituosas, né? É uma nova geração, né? Com Harry Potter ajuda a formar isso, contribui bastante nisso. Então eu queria que você detalhasse um pouco mais, se fosse possível. Tá? Exemplificando, pegando casos da história, sei lá, o que você entender que é interessante ser dito, para mostrar que realmente isso acontece, questões sociais. E depois eu queria que você falasse da questão histórica. O que há de história lá? É o cenário?
a roupa, os costumes, Sim. a época em que se dá, nomes de personagens, enfim. Manda Beleza. bala. Perfeito. Bom, vou começar falando do curso, então, como surgiu, e aí depois eu faço eu junto tudo com as outras perguntas, pode ser? Pode, vambora. Beleza. Bom, o curso, ele surgiu em 2017, né? Para quem ainda não sabe, eu sou o Ó, criador e antes professor do curso. de você continuar, ó, tem uma Ah, amiga sua aqui, ó, Heloísa. é uma das minhas Ela tá, alunas. fala sem parar esse nosso professor querido, historiador apaixonado, aprendo muito com ele. Obrigado, Aham. Heloísa. Sim, Vamos lá, Vitor. Bom, então, para quem ainda não sabe, né, eu sou idealizador e professor de um curso que existe na Unicamp desde 2017, que é sobre Harry Potter e História. Ele é um curso de extensão voltado para pessoas com mais de 50 anos. Eu dou aula num programa da Unicamp, que é o chamado Programa Universidade. É um programa de extensão que recebe alunos da chamada MEI Terceira Idade. Sou professor voluntário nesse programa, é bom deixar isso claro, porque muitas Claro. pessoas acham que eu estou ganhando rios de dinheiro para dar aula de Harry Potter e eu não ganho um centavo. É realmente por muito amor e paixão pelo ensino, né? E atualmente, como eu faço meu doutorado, então eu tenho essa possibilidade de estar na Unicamp Claro, ministrando as é. aulas, né? Em algum momento. Nos tempos do mestrado você já estava desenvolvendo essas Sim, iniciativas, sim. né, Vitor? Não Sim, começaram agora, né? Não começaram. Eu comecei a dar aula na universidade em 2016, eu estava no segundo ano no mestrado, É, e foi justamente isso. porque eu estava me sentindo muito solitário, né? O querido ex-orientador mora no Rio de Janeiro, eu estava em Campinas, então eu não tinha um grupo de pesquisa com quem eu pudesse conversar, debater as ideias. E aí chegou um momento que eu tive um blackout, eu não conseguia escrever nada da dissertação, eu estava com tudo lido, planejado e a escrita não saía. E aí eu percebi que o que fazia falta era falar da minha pesquisa, algo que eu fazia durante a graduação, na época do LAP e tal, e com o mestrado eu não tinha esse grupo para conversar. Aí eu conheci a universidade e falei, quer saber? Eu vou preparar um curso sobre o meu mestrado, assim eu falo do que eu estou pesquisando, e aí isso vai ficando claro na minha cabeça e eu vou conseguir Certo. escrever. E foi assim que eu entrei na universidade, os dois primeiros cursos foi sobre a antiguidade no cinema, me ajudou bastante, na verdade, assim, depois que eu comecei a dar as aulas sobre o meu mestrado, a escrita deslanchou, e no final de no primeiro semestre de 2017, as alunas da universidade, entre elas a Heloísa, que comentou aqui, elas solicitaram que eu desse um curso sobre Harry Potter, porque todos sabiam, todo mundo que me conhece sabe que eu Que sou você fã de gostava. Harry Potter desde meus 10 anos de idade, e aí elas falaram, por que você não fala de Harry Potter, eu gosto de estar falando do cinema hollywoodiano a partir da história. E aí foi uma sugestão delas, uma insistência delas, que no início eu não queria, eu falei, gente, eu tenho que entregar minha dissertação pro chefe Tarese, não posso criar um curso novo agora, mas elas insistiram, enfim, eu aceitei, topei o desafio, então ministro esse curso desde o segundo semestre de 2017, que foi o primeiro curso sobre Harry Potter numa universidade pública brasileira. A gente já tinha Uhum. casos de cursos nos Estados Unidos e no Reino Unido, voltados somente para analisar os livros do Harry Potter, mas no Brasil não tinha até então, e por isso chegou a chamar a atenção da mídia. A Folha de São Paulo foi assistir uma das aulas para saber o que era o curso, Legal. saiu na UOL e tal. Fui xingado pelo Danilo Gentili, fui xingado pelo MBL, que falaram que eu estava usando verba pública de forma indevida, e é o que eu sempre falo, dou aula de graça, gente, não ganho um centavo da Falam Unicamp. bobagem, né, Sim, cara? mas nesse caso, ser xingado pelo Danilo Gentili e pelo MBL foi um prazer para mim, né? Eu ficaria É, preocupado se eles me é, elogiassem. se Mas enfim, elogiar. acabou chegando na mídia porque era algo diferente. Um curso de Harry Potter História dentro de uma universidade de ponta, como a Unicamp, e voltado para a terceira idade. E isso acabou chamando a atenção. Felizmente, acabou chamando de forma positiva também, que algumas universidades começaram a criar cursos depois do meu. Então, em 2018, a Beatriz, que é uma colega minha, criou uma edição na USP. O ano passado, a Federal de Santa Maria criou um curso. Esse ano, a Federal Tecnológica do Paraná criou também um curso sobre Harry Potter. Então, ou seja, Harry Potter está se expandindo dentro da Você foi o academia. pioneiro, né? Sim, sim, tenho esse prazer, assim. É. Mas então esse curso que eu faço, que eu ministro na Unicamp, é um curso formado por 14 aulas, onde a gente analisa, por uma perspectiva da história, esses 7 livros de Harry Potter. E aí, com isso, eu já entro nos temas, então. Bom, Harry Uhum. Potter, ele tem diversas camadas. Como toda obra literária, e obras que são muito bem escritas, como no caso de Harry Potter, há diversas camadas. Você consegue ler os 7 livros de Harry Potter só pensando nessa camada superficial, que eu chamo, que é a camada da magia, e você se diverte, você vai ter uma ótima experiência de leitura, né? Entretenimento, né, Sim, e tal. exato. Então, assim, você consegue se entreter e tal. Mas tem uma outra camada que aparece de forma proposital na narrativa, e eu falo proposital porque a Rowling já falou isso várias vezes no seu Twitter e no seu site, e eu sempre falo para os meus alunos que para a gente entender uma obra literária, a gente precisa entender também quem é o seu criador, a sua biografia, que a gente consegue entender os interesses dele ao criar aquela obra. E ela é uma autora
bastante política, né? Não necessariamente as pessoas concordam com as ideologias políticas dela, mas ela é uma pessoa politizada, ela é ligada ao Labour, que é o Partido Trabalhista britânico, então ela é uma pessoa de esquerda, que se coloca como de esquerda. É claro que quando eu falo uma pessoa de esquerda no Reino Unido, não é a mesma coisa que ser esquerda no Brasil, né? Então, às vezes as pessoas vão achar, então ela é tipo o PSOL, PT. Não, né? É um outro tipo de esquerda, uma esquerda mais liberal. E ela vai passar para a narrativa algum desses seus ideais. A principal crítica que a Rowling faz em Harry Potter é a crítica aos autoritarismos e totalitarismos. Então, uma segunda camada que a gente tem na narrativa é uma camada bastante política. Né? O mundo de Harry Potter, ela cria esse mundo fantástico, apesar de ser uma fantasia que se passa num castelo, etc. É um mundo muito semelhante ao nosso. É um mundo que tem machismo, que tem sexismo, que tem racismo, que tem preconceito de classe. Então, todas essas questões que existem no nosso mundo, ela passa por meio de metáforas e de analogias para sua narrativa. Então, por exemplo, o mundo de Harry Potter não há racismo em relação ao tom de pele da pessoa ou etnia, mas há um racismo de acordo com o sangue que você tem de onde você nasceu. Então, o mundo de Harry Potter é dividido entre pessoas que são chamados bruxos puro sangue, ou seja, são pessoas que são filhos de bruxos, que são filhos de bruxos, famílias que sempre foram bruxas, que é uma falácia, né? Na verdade, isso é um paralelo que ela faz com a ideia de que existe uma raça pura ou uma raça superior no nosso mundo, né? Muitos bruxos vão reivindicar essa ideia de que eu sou uma raça pura, mas é uma falácia. Existe aqueles que são chamados mestiços, ou seja, o pai ou a mãe era bruxo e a outra parte era nascido trouxa, ou seja, era nascido não bruxo. A gente vai ter os chamados nascidos trouxas, são pessoas que vêm de famílias que não eram bruxas e do nada elas nascem com a magia. A magia em Harry Potter é uma questão genética, né, que algumas pessoas herdam e outras não. E de forma preconceituosa, esses que nascem entre não mágicos são chamados de sangues ruins, que seria o equivalente no nosso país, por exemplo, em chamar a pessoa de preto ou macaco, no sentido só porque ela usar essa nomenclatura para denominar uma pessoa negra, né? O racismo escancarado. Então essas questões são questões do nosso mundo. Ela passa para a narrativa e ela passa de um jeito que conforme os leitores vão lendo Harry Potter, eles entendam a crítica que tem ali. Então quando eu falo para você que pesquisas têm apontado que leitores de Harry Potter tendem a ser menos racistas, é porque esses leitores de alguma forma entendem essa mensagem que está nos livros, que aparece de forma proposital. O grande vilão, que é o Lord Voldemort, ele incorpora a narrativa, ele e os seus seguidores, as mesmas ideologias de Hitler. Claro que por meio de metáforas, de analogias, mas a mesma ideia de que nós temos uma Alemanha que produz... Se fala em raça pura, se fala em... né? Exato. Um preconceito é a mesma, né? Exato, e aquela ideia de que não foi o Hitler que criou o antissemitismo, né? A Europa já era antissemita e o Hitler ele vai beber dessas ideologias. Então o mundo de Harry Potter já é um mundo bastante racista, bastante preconceituoso, e surge esse bruxo, que é um vilão, que ele se apropria desses discursos para criar uma sociedade que seja extremamente formada por pessoas de raça pura, somente bruxos raça puras. Então ela vai fazer essa analogia com o nazismo. Então, por exemplo, se você está lendo com seus alunos Harry Potter, você tem ali um material muito didático para você explicar como o nazismo aconteceu e como que as guerras aconteceram. A gente vai ter também 2 guerras no mundo bruxo. Então ela faz propositalmente esse paralelo. Para além dessas questões que eu vou chamar de recepções da história, né, que quando a gente trabalha com literatura e história, a gente transforma a literatura num documento histórico, né? Então, ou seja, eu leio essa obra, para além de uma expressão literária, como um texto que fala sobre algo do nosso tempo. Então, eu costumo ler Harry Potter de 2 formas. O primeiro, que é um livro que debate questões e que reflete questões próprias do tempo em que ele foi representado. Então, a gente vai ter ali as questões raciais, as questões de classe, a gente tem uma aristocracia versus uma classe trabalhadora em Harry Potter também, que se diz muito sobre a Inglaterra, do final do século XX, início do XXI. A gente vai ter as questões de gênero, então como a Rowling apresenta as personagens femininas, a defesa que ela faz à maternidade, tudo isso são questões que estão atreladas ao nosso tempo. Então, por meio de Harry Potter, a gente consegue refletir sobre essas questões que estão na nossa sociedade, de formas naturalizadas ou não, e que muitas vezes nós não percebemos. E Harry Potter traz essa oportunidade da gente perceber, refletir e criticar. Esse é um viés de trabalhar com Harry Potter e história. O outro é trabalhar Harry Potter como recepção da história. Ou seja, é como a Rowling se apropria de fatos históricos, de acontecimentos históricos, para criar sua narrativa. Então aí a gente vai ter, por exemplo, o nazismo sendo apropriado pela autora para criar a ideologia dos vilões do mundo de Harry Potter. A gente vai ter também a ideia de
que a gente tinha até a Revolução Francesa, de que um prisioneiro, você tem que condená-lo, você tem que maltratar o seu corpo, e não condená-lo a uma prisão onde ele, em tese, vai ter um aperfeiçoamento. Então, a ideia de que você cometeu um crime, você tem que ser torturado, você tem que ser assassinado, que vai ser quebrada um pouco ali na Revolução Francesa, né, e que o Foucault explica bastante em Vigiar e Punir, a Rowling faz um paralelo também, nesse mundo de Harry Potter. As pessoas que são criminosas, elas são colocadas dentro de uma prisão, onde há seres mágicos, chamados dementadores, que sugam a alma dessa pessoa. Então, não é uma prisão onde a pessoa está ali com o objetivo de que ela reconheça os seus erros e cresça como ser humano, né? Como em tese, espera-se que os presídios funcionem hoje. A gente sabe que essa teoria, a prática é bem diferente. Mas em Harry Potter não. Em Harry Potter é uma ideia de você destruir os corpos das pessoas e as almas. Então ela vai fazer uma referência com essa ideia de sistema prisional e tal. E vai ter referências também à própria Idade Média, quando ela fala de como os bruxos eram tratados na Idade Média. Então ela vai fazer uma recepção também. Ela vai trazer também algumas críticas e indícios às ditaduras europeias, para além do nazismo. Então, um dos vilões de Harry Potter vai ter o nome Salazar, que ela dá esse nome em referência ao Salazar, né, o ditador de Portugal. Enfim, então o curso, resumidamente, né, que é a partir do curso que nasce, então, esses meus trabalhos com Harry Potter, eu trabalho com esses dois viés. Em alguns momentos eu estou analisando com os alunos como que o nosso mundo está representado na narrativa, e pensando nessas questões próprias do nosso tempo, questões sociais, culturais, de raça, e num outro momento eu penso como que momentos históricos específicos são escolhidos pelo autor e colocados na sua narrativa para formar a história de Harry Potter. Acho que eu respondi, resumidamente. Né? Pô, mas... e assim, isso me faz lembrar do seguinte, dos recentes usos da história, da narrativa, da estética de Harry Potter. Por exemplo, em passeatas feministas que aconteceram na Europa, em particular na Espanha, né? Sim. Contra o desarmamento nos Estados Unidos, e até aqui no Brasil contra o extremismo do atual presidente da República. Sim. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Sim, fique à vontade. Sim. Isso é muito interessante. Daria para fazer um estudo de mestrado, doutorado, pensando em como a narrativa de Harry Potter tem impactado os seus leitores. Né? Como eu disse, a autora de Harry Potter é uma autora política. Ela se coloca como autora política, isso claramente no Twitter dela. Ela sempre está ali brigando contra o atual governo britânico. Ela fez campanha contra o Brexit. E atualmente, infelizmente, ela entrou numa briga contra o movimento trans. Então, atualmente, a Rowling tem sido bastante criticada e cancelada. Mas é bem interessante de entender. Eu discordo das defesas atuais dela, mas é interessante entender de onde vem, que vem do próprio feminismo da autora. A autora cada vez mais tem dialogado com o que a gente chama de feminismo radical. E o feminismo radical tem uma série de problemas com o movimento trans, e esses problemas estão sendo discutidos, escancarados pela autora, que infelizmente eu acho que de uma forma errada, mas enfim, isso é mais demonstrativo de como a J.K. Rowling é uma pessoa política e que compra mesmo suas brigas. E de forma proposital, ela levou para Harry Potter questões que eram importantes ali nos anos 90, né, sobre autoritarismo e etc. Os leitores de Harry Potter, lendo a narrativa, mesmo não conhecendo a biografia da Rowling, mas só pela narrativa de Harry Potter, leem e entendem esse aspecto político muito bem. Em Harry Potter a gente vai ter a representação de duas ditaduras, por exemplo. No quinto livro, que é esse maior que eu te falei, tem 710 páginas, a gente tem a representação de uma ditadura do Ministério da Magia, e a forma como a Rowling cria essa ditadura é o que a gente vai chamar na história de a transformação... um surgimento de um governo autoritário por via eleitoral. Porque a gente tem um ministro que tinha sido eleito democraticamente e, por uma série de fatores, ele começa a se tornar um ditador, muito semelhante com o que a gente vai ter aqui, aparentemente aqui no Brasil atualmente. Aparentemente nada, meu amigo, né? É isso mesmo. em outros lugares do globo, onde um líder ele é eleito democraticamente, e quando ele chega no poder, por uma série de motivos, ele começa a subverter as instituições democráticas e transforma aquele seu governo numa ditadura. A gente vai ter isso em todo o livro quinto de Harry Potter. E é uma aula mesmo, a Ordem da Fênix, de como um governo democrático pode se tornar um governo ditatorial. Ao final do
do livro, esse governo vai ser derrubado graças a movimentos de resistência. A Rowling ela vai representar muito bem o que a gente vai chamar de lutas armadas, ou guerrilhas. Ela cria dois grupos de resistência, um que chama a Ordem da Fênix, que é composto pelos adultos, e outro é a Armada de Dumbledore, que é pelos adolescentes, e são esses dois grupos de resistência que são grupos armados que aprendem a como lutar, que vão derrubar, de alguma forma, esse sistema autoritário do Cornelius Fudge, que é esse ditador do livro 5. Já no livro 7, a gente vai ter um exemplo de um governo fascista e um exemplo de um golpe. O Voldemort, que é esse vilão, ele invade o Ministério da Magia, os seus seguidores invadem, né, matam então o Ministro da Magia e ele usurpa o poder e a gente vai ter um mundo muito semelhante com o que foi a Alemanha nazista. Então, essas duas passagens, principalmente no livro 5 e no livro 7, é uma aula de como surgem ditaduras e como surgem governos fascistas. E os leitores de Harry Potter percebem isso, não precisa ser um historiador como nós para perceber. Então, quando nos últimos anos o Ocidente, como um todo, começou a ter a eleição de diversos líderes que já apontavam durante as suas campanhas como pessoas que dialogavam com o fascismo, dialogavam com o autoritarismo, muitos leitores começaram a fazer paralelos entre o que aconteceu em Harry Potter e o que estava acontecendo no mundo real. E aí a gente vai ter essas passeatas. Então, aqui no caso do Brasil, em 2018... antes do segundo turno, a gente teve uma série de passeatas contra a eleição do Jair Bolsonaro, e em diversas dessas passeatas tinham pessoas levantando cartazes, dizendo que no mundo... que a gente queria que o mundo nosso fosse mais parecido com Harry Potter na questão da magia, mas não que fosse igual na Ordem da Fênix, nós temos um governo ditatorial. Tinha outros falando também que no mundo onde o Voldemort vai ser eleito como presidente, né, o Voldemort é esse vilão, então faz um paralelo entre ele e o Bolsonaro, nós precisamos de uma nação de Hermiones. A Hermione é uma das protagonistas de Harry Potter, amigas do Harry, e é uma das personagens mais militantes da narrativa. Ela cria uma ONG que vai dar um apoio aos elfos domésticos, são seres que são escravizados no mundo de Harry Potter. É um outro tema que a Rowling traz, também tem toda a questão da escravidão. Então a gente vai ter uma luta que a gente pode ler como abolicionista, que a Hermione vai liderar. Então a Hermione ela é lida pelos leitores como essa personagem mais politizada e também como uma personagem feminista. E a forma como a Rowling cria a personagem, apesar dela nunca ter usado nos textos de Harry Potter a palavra feminismo, mas ela cria com todas as características do que nós entendemos como uma mulher feminista hoje. Então, também passeatas feministas, como você falou no caso da Espanha, vira e mexe aparece Harry Potter com cartazes dizendo somos todos Hermione Grangers, ela é feminista, não feminazi, fazendo uma alusão a uma frase famosa da Hermione no livro 1, que é Leviosa, não Leviosa, que é um feitiço que eles estavam aprendendo. E também no caso dos Estados Unidos, o Donald Trump foi comparado diversas vezes com esses vilões de Harry Potter. E em 2018 também teve uma passeata a favor do desarmamento nos Estados Unidos. E muitos desses jovens levantaram cartazes e falaram que nós não somos apenas a geração que cresceu lendo Harry Potter, nós somos a geração que cresceu vendo pessoas sendo assassinadas dentro das escolas por conta do armamento. Então é interessante a gente perceber como que a autora Harry Potter cria uma narrativa propositalmente com viés político, né? Óbvio que não é o único tema que aparece em Harry Potter, mas tem um viés político muito forte, uma defesa muito forte, e ela ser uma pessoa ligada à esquerda britânica, influencia essas visões que ela coloca na narrativa. Os leitores têm entendido de diferentes formas esse viés político e têm levado para a sua vida cotidiana mesmo, levando para os atos políticos. E eu acho que essa é uma das provas de que Harry Potter é uma obra que não pode ser ignorada por nós que estamos dentro da academia, né? Afinal, ele está saindo das páginas e ele está fazendo parte dos movimentos políticos. Então, quando a gente vê algo assim, pelo menos eu acho, né? Todo historiador tem que se perguntar por que isso está acontecendo. Mesmo quem não gosta de Harry Potter, mesmo quem acha que Harry Potter seja uma literatura menor e etc., eu acho que chega um momento que precisa se perguntar o que está acontecendo, que numa piada contra Jair Bolsonaro, e junto ali com bandeiras do PSTU, bandeiras LGBTs, etc., a gente tem pessoas levantando cartazes sobre Harry Potter. Isso diz alguma coisa sobre essa obra, isso diz algo sobre os adolescentes e os jovens do nosso mundo. Eu acho que nós, historiadores, não podemos perder a oportunidade de analisar isso, né? E assim, não gosta porque se nunca leu, né, Vitor? Sim. É meio complicado. A Heloísa, por exemplo, já disse aqui, ó, o Jefferson já vai sair da entrevista com os livros debaixo do braço para ler com esse friozão daqui. É verdade, Heloísa, eu vou correr atrás dos livros sim. E assim, eu nunca li por quê? Porque sempre estive envolvido com outras leituras, outros textos, mas eu acho que, considerando todas essas camadas que você citou, tem muito adulto precisando ler Harry Potter, viu? Tem muito adulto para aprender
com Harry Potter. Com Quero certeza. aproveitar aqui, Vitor, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, né? Mais uma vez, agradecer os seus seguidores, seguidores da editora. Quem é seguidor do Vitor, passa a seguir a editora. Quem é seguidor da editora, passa a seguir o Vitor. Com certeza a gente vai aprender muito uns com os outros aí. E fica essa dica, esse convite. A gente já está chegando nos finalmente, viu, Vitor? Passa rápido. Nossa, passa muito rápido. Eu falo para todo mundo aqui todo sábado, conversa boa é assim mesmo, passa rápido. Muito e rápido. assim, bom, vamos já entrar então nas considerações conclusivas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o seguinte, como que tem sido essa sua dinâmica de cursos, não só lá na Unicamp, mas, por exemplo, eu tenho te acompanhado, a gente vê que você direto é convidado pela Cultura, se eu não me engano, para fazer apresentações, palestras, oferecer cursos e outras livrarias. A própria Rocco também te convida direto para poder participar de eventos. Como que funcionam esses eventos? Como que é o acesso a eles? O que propriamente você oferece neles? Fala um pouquinho dessa sua dinâmica de trabalho, que não é só trabalho, né? Pelo que a gente já percebeu aqui, é um prazer que você tem de estar desenvolvendo essa tarefa paralelamente ao seu doutoramento, né? Sim, com certeza, com certeza. Trabalhar com coisas que a gente ama é a melhor coisa que pode existir, né? Sim. Mas então, felizmente, né, como eu comentei, o curso ele acabou chegando na mídia quando ele foi criado lá em 2017. Sim. Isso fez com que diversos fã-clubes, diversas pessoas que trabalham, gostam de Harry Potter, acabassem conhecendo o meu trabalho, né, de forma indireta por essas notícias. E a partir de então eu comecei a receber uma série de convites. Um deles, que eu sou muito grato até hoje, foi da Armada Potter, que é um fã-clube lá da cidade do Rio Grande do Sul, que me convidou e me levou, pagando todos os meus gastos, para dar um curso para eles, né, uma edição resumida do curso da Unicamp, e desde então outros convites têm surgido. Geralmente esses cursos eles acontecem ou em livrarias ou em locais que os fã-clubes me chamam, e via de regra são cursos gratuitos. Eu costumo dizer que eu não cobro para falar de Harry Potter, para falar das minhas pesquisas, se eu for falar num lugar onde as pessoas que vão me assistir também não tenham que pagar para me assistir. Então, se eu estou na Livraria Cultura, que é um lugar que não está sendo cobrado, o acesso é público, então eu não cobro para dar minhas palestras lá. Agora, se eu for num local que vai cobrar dos ouvintes, aí eu cobro a minha parte também. Atualmente, devido à pandemia, eu tenho feito muitas coisas online, né? Eu tenho feito bastante lives aqui na Paralém de Hogwarts, que essa é a página profissional, né? Que sempre eu estou divulgando texto sobre Harry Potter nela. A editora Rocco também tem me convidado, às vezes, para fazer algumas lives, para falar de Harry Potter, mas para falar de outras obras literárias também. Então, quem quiser conhecer um pouco do como eu tenho trabalhado, se a pessoa não mora em Campinas e não tem 50 anos já, ela não consegue fazer o curso na Unicamp, mas ela consegue participar dessas outras palestras, esses outros mini-cursos, seja palestras que eu faço na Livraria Cultura, em São Paulo, em Campinas, seja nos fã-clubes, ou principalmente aqui online também. Durante a pandemia eu criei agora um canal no YouTube, eu tenho colocado alguns vídeos também em que eu analiso algumas obras literárias, sempre pela perspectiva da história. Então quem se interessar em ouvir mais do meu trabalho, não só sobre Harry Potter, mas sobre outras obras, eu recomendo o meu canal. E acompanha aqui também a página, que as pessoas vão ficar sabendo sempre das palestras e tudo mais. Agora, dia 1º de setembro é uma data muito importante para os fãs de Harry Potter, porque é o início do ano letivo em Hogwarts. E a gente vai ter aqui, no dia 1º de setembro, uma maratona de lives ao longo do dia 1º de setembro. Então, já deixo o convite para quem quiser assistir. A primeira live vai ser comigo. Aí eu vou resumir um pouco do que eu discuto no meu curso nessa live. Depois a gente tem mais 2 convidados, vai ter sorteios de livros da editora Rocco também. Então fica o convite. E também, para quem ainda não sabe, né, Jefferson, eu estou agora escrevendo um livro que vai ser publicado pela sua editora. Era o meu próximo tema. Exato. Então, eu espero que eu consiga terminar o livro muito em breve. Olha, se você escrever igual você fala, a gente vai ter um baita de um livro. Pode ter certeza. Porque, olha, e eu tenho certeza que vai, porque eu conheço a tua escrita, a tua competência, o teu comprometimento. Então, logo tá saindo aí a série Harry Potter e a história, né? Que já está em andamento, e a gente espera publicar até o final do ano ou início do ano que vem, o mais tardar, né? Sim. E o próximo, semanas atrás nós tivemos uma conversa com o professor Marcos Horácio, né? Que
é o autor do próximo livro da editora, que sai Uhum. daqui a algumas semanas, sobre o Barroco Mineiro. E aí o próximo da lista é o seu, rapaz. Sim. O próximo da fila é o seu. Ah, Tá bom? pressão, mas vai dar tudo certo. E aí o livro vai ser a oportunidade também, porque a forma como eu dividi o livro, né? Você já viu as divisões, eu praticamente dividi o livro em temas que eu trato nos cursos. Então, literalmente, Isso, fala um pouquinho a Perfeito, respeito dessa perfeito. divisão, dessa Sim, bom, estrutura. o livro ele vai ser dividido em 5 capítulos. Um primeiro capítulo ele é focado na biografia da J.K. Rowling, que, como eu falo para nós historiadores, quando nós vamos estudar uma obra literária, quem escreve, quem cria essa obra é de extrema importância. Então não tem como a gente entender Harry Potter sem a gente entender também quem foi a sua criadora. Então o primeiro capítulo vai ser sobre a J.K. Rowling, pensando tanto questões pessoais de vida dela que já foram divulgadas, mas principalmente as suas lutas políticas e como isso influenciou a sua escrita de Harry Potter. O segundo capítulo vai ser pensando Harry Potter como um documento histórico. Então eu vou trazer alguns debates teóricos, alguns autores como a Sandra Pesavento, o Chartier, o Robert Darnton, que são historiadores que trabalharam com literatura, que são a minha base teórica para analisar essas obras. Então vai ser, para quem quer entender como um historiador trabalha com literatura, a ideia é que esse capítulo 2 traga esse debate. O capítulo 3 vai ser sobre as questões sociais de Harry Potter, então questões de classe, racismo, escravidão vão aparecer nesse momento no capítulo. O capítulo 4 bullying, é sobre né? bullying. O capítulo 4 é sobre a política em Harry Potter. Então aí eu vou explicar o que é totalitarismo, o que é autoritarismo, o que é fascismo, como que isso aparece na narrativa, né? E aí eu vou trazer também inclusive, deixa eu te cortar para não esquecer. Quando você estava falando, quando você estava falando sobre como surgem, né, na perspectiva da autora, como surgem as ditaduras na Europa, aquela coisa, isso me fez lembrar a origem do totalitarismo da Hannah Arendt, né? Sim, que ela é a teórica que eu uso para analisar Harry Potter, porque para mim está muito claro como a Rowling, ela leu a Hannah Arendt, e aí recentemente eu falei, às vezes ela publica umas coisas no Twitter que me deixam chateado, mas tem vezes que eu fico muito feliz. Eu olhei o Twitter dela, ela estava citando a Hannah Arendt para falar de totalitarismo. Eu falei, eu sabia que ela tinha lido a Hannah Arendt. Porque assim, a gente vê na narrativa, né, nos livros dela, o debate que ela faz sobre autoritarismo é muito semelhante com os debates e com as interpretações da Hannah Arendt. Então ali é certeza que ela leu esse livro, e agora eu posso provar porque tá lá no Twitter dela. Então assim, eu trago também um pouco da Hannah Arendt, vou explicar um pouco o que é o totalitarismo, essa perspectiva. É claro que a Hannah Arendt não é a única teórica do totalitarismo, mas eu escolho ela para analisar porque, como eu acabei de falar, né, é a autora que eu acredito que embasou essas ideias da Rowling. E o quinto e último capítulo vai ser então sobre as relações de gênero e sexualidades em Harry Potter. Muitos fãs falam que não tem sexualidade em Harry Potter, eu falo tem, porque a partir do momento que os pais do Harry se casam e têm filhos, eles são heterossexuais e já tem sexualidade ali. Então eu vou debater, analisar também como que aparece a questão do Dumbledore, que é um autor que a autora tirou do armário depois que terminou os livros, e aí tem um debate muito grande entre os fãs. Muitos falam que não vem na narrativa que o Dumbledore seja gay. Eu, pelo contrário, vejo na narrativa essa questão da homossexualidade dele. Então nessa parte do livro eu vou explicar por que na narrativa eu encontro ali um subtexto homoerótico, sim, e eu vou analisar também como que se dá as relações entre pessoas do gênero masculino e do gênero feminino. Então, resumidamente, o livro vão ter esses 5 capítulos, fazendo esse caminho desde a biografia da autora até ali as relações de gênero. Tem e aí, violência doméstica também, né? Vai entrar o tema da violência doméstica também. A gente tem a representação da violência doméstica. O Harry sofre a violência doméstica dos tios. A mãe do vilão, a mãe do Voldemort, sofria violência doméstica do pai e do irmão. E a mãe de um outro personagem bastante importante, que é o Snape, também sofria violência doméstica. E esses 3 personagens, eles têm uma certa ligação no mundo de Harry Potter. Então eu vou trabalhar também como que a Rowling representa a violência doméstica e como ela ressignifica essa violência, né? Geralmente as pessoas que sofrem violência doméstica vão ter finais que não são muito felizes, então eu trago isso pro livro também. E aí quem tiver acesso ao livro, né, espero eu consiga, depende de eu terminar a escrita, de sair o livro esse ano, vai ter em mãos o meu curso. Então quem não consegue fazer o curso na Unicamp, ou quem não consegue assistir as palestras, vai ter pelo livro. Vai ter pelo livro, né? Todas as discussões que estão no curso estarão ali no livro. Que ótimo. Vitor, só tenho a te agradecer, cara. Muito obrigado, muito boa essa conversa, muito bom aprender com você. E assim, ansiosos e ansiosas pelo livro agora, viu? Muita gente agora está na expectativa e a gente vai,
quando sair, fazer mais uma conversa bacana como essa. Tomara que até lá já tenha passado todo esse momento que a gente está vivendo e a gente possa fazer um lançamento presencial para reunir Sim. todas essas pessoas que gostam de você, que gostam do seu trabalho, que te acompanham, para que a gente faça o lançamento do livro presencialmente num lugar bacana, aqui Uhum. em São Paulo, no Recife, no Sim. Sul, em Campinas, onde for Sim. possível, Não, tá seria bom? maravilhoso. Tomara que dê tudo certo, né? Então tá. Fica para você as considerações finais. Depois eu Nossa. me despeço. Beleza, bom, Jefferson, eu quero primeiramente te agradecer pelo convite. Antes do convite da live, você ter feito o convite para publicar o livro com a sua editora. Tem sido um grande prazer escrever um livro, uma grande satisfação poder publicar com você, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, que eu sei que faz um trabalho sério. Então eu confio plenamente em deixar meus livros nas suas mãos. Então só tenho que te agradecer pela confiança também em ter me convidado a fazer Eu que parte agradeço. Que da isso. equipe de autores da sua editora. E também queria deixar um muito obrigado por essa live, por essa oportunidade de eu falar um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Agradeço também a todas as minhas alunas que estão aqui assistindo, comentando, ao pessoal que não me É, conhecia ainda, mas que também ficou até aqui o final da live. Então só tenho a verdade. dizer obrigado e falar para quem ainda não leu Harry Potter, leia, que eu acho Leia. impossível alguém começar a ler Harry Potter e não ir até o 7º livro, porque é muito viciante. Que bom. Então tá, Vitor. Obrigado a você, obrigado aos Uhum, nossos queridos e queridas que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar aqui sobre intolerância religiosa uhum, com uma pessoa muito bacana que é o professor Ivanir dos Santos, lá do Rio de sim. Janeiro, que é doutor em História Comparada e agora está fazendo pós-doc em História Comparada lá com o Chevitarese. Que E o legal. Ivanir é uma pessoa muito militante, muito envolvida com essas questões de intolerância religiosa que tem acontecido no nosso país, infelizmente também muito em boa parte por conta desse extremismo, né, Uhum. que tem havido e que tem mostrado a sua cara, que já existia, mas ele tem agora se sentido à vontade para mostrar a sua cara, né, esse extremismo e que atinge mais ainda as religiões de matriz africana. Então, o Ivanir vai estar aqui com a gente no sábado que vem. Fica o convite para todo mundo aí. E Ah, maravilha. muito obrigado, viu, Vitor? Obrigado a Eu que todo mundo, um agradeço, grande Jefferson. abraço e um bom final de semana para todos e todas. Valeu, Obrigado. Tchau, tchau. valeu.